Boa tarde, estamos de volta aqui com a aula de ciências, fazendo a correção do último exercício, movimento das placas tectônicas no Brasil. A primeira pergunta diz o seguinte: o que são placas tectônicas? Na realidade, são blocos rochosos, semi-rígidos, quer dizer, nem tão sedimentado e não tão líquido, tem uma certa rigidez, mas também uma emoliência, quer dizer, partes que são moles, que constitui a crosta da Terra, que é justamente como se fosse a casca da laranja com suas fissuras, né? Ela está entre o manto e a crosta terrestre, né? Ela está sobre o manto, que é a parte líquida, que é essa parte que se movimenta devido ao calor do núcleo da Terra, né? Existe um sedimento líquido aí fazendo com que haja esse movimento, tá certo? E as placas que estejam em cima dessa área pastosa também criam esses diversos movimentos. Segunda questão: por que as placas tectônicas que se movem? Explique justamente o que estava falando. Porque o movimento, que é uma parte semilíquida, se move por conta das altas temperaturas existentes no núcleo da Terra, o manto, né? Essa parte é o manto da Terra, ou litosfera, né? Fazendo um movimento circular. As partes mais líquidas sobem por conta da temperatura muito alta e vai empurrando as partes mais sólidas para baixo, ou seja, menos frias, e vai fazer esse movimento convergente, que é já a explicação da terceira questão. Como se chama o movimento do manto, uma das camadas da Terra? E explique como se dá esse movimento. É um movimento de convecção, quer dizer, o que está embaixo sobe, o que está em cima desce, e vai fazendo aquele movimento circular, né? Devido a ser pastoso e estar sobre a ação de altas temperaturas do núcleo da Terra, tá? Quarta questão: quais são esses movimentos realizados a partir do manto sobre as placas tectônicas? Classifica. Essas placas, elas se mexem, como nós já vimos, porque elas estão sobre essa parte que nós chamamos de manto, que é essa parte pastosa, né, que ela fica assim devido a altas temperaturas. Então existem três movimentos: movimentos divergentes, que é um movimento mais de afastamento lento dessas placas; o deslizante e o transformante, que as placas elas se deslizam fazendo um atrito de movimento de ida e vinda entre elas lateral; e convergentes, que é quando uma placa mais dura, mais rígida, vai pressionando a que é menos rígida, e essa que é menos rígida ela vai se aterrando mais, fazendo esse movimento mais de profundidade. Na realidade, é uma placa mais pesada sobre uma mais deslizante, e ela vai entrando mais profundamente por baixo dessa que está na parte superior, tá? Quinta, fale sobre movimentos divergentes mais comuns nos oceanos. Esses movimentos realmente são mais comuns nos oceanos. São movimentos de afastamentos lentos dessas placas rochosas, e com isso esse manto que está mais na parte inferior, ele sobe naturalmente, e claro, como o oceano tem água, ele resfria, formando placas mais novas do que essas que estavam mais afastadas externamente. Como foi falado no vídeo, na Islândia mesmo, por exemplo, tem grandes afastamentos rochosos, né, devido a esse tipo de movimento natural, esse fenômeno natural, e as pessoas costumam fazer mergulho nessas áreas por sua beleza. Sexto, o que vem a ser chamadas dorsais rochosas? São justamente grandes cordilheiras, né, montanhosas, que são que passam a existir dentro do fundo do mar por conta desses afastamentos. Então essas montanhas, elas são assim formadas a partir desses movimentos, são novas montanhas, novas partes rochosas, que vão formando grandes blocos que nós chamamos de cordilheiras imersas, né, pela água, está dentro do fundo do mar.
O que vem a ser os movimentos deslizantes das placas tectônicas? São movimentos laterais de forma brusca ou lenta, e aí pode acontecer, né? É como se uma estivesse se enroscando na outra, no movimento lateral. Essas falhas, elas provocam geralmente terremotos, elas provocam as tsunamis, né? Pequenos tremores, porque depende do processo de atrito entre elas. Então, as áreas que estão nesse ponto de encontro são justamente chamados epicentros dos terremotos, porque é naquele lugar que se localiza o encontro entre essas placas, desde que uma desliza sobre a outra. Então, são movimentos laterais de forma brusca ou lenta, também chamados de transformações, claro, porque transforma, né? Quando se há um declive muito grande nessas placas, há tremores grandes, e isso provoca catástrofes naturais, e com isso se transforma a paisagem, logicamente. Dependendo desses movimentos, os estragos podem ser grandes ou mesmo imperceptíveis. É tanto que foi criada a escala de Richter, que é justamente para saber o grau de tremor, né, daquele lugar. A Terra geralmente ela está o tempo todinho em atividade, né, porque o manto é uma parte líquida, o núcleo, a vida da Terra é altíssimas temperaturas, e essas placas que estão abaixo de nós, elas estão sempre em movimento. Agora, dependendo das localidades geográficas, estas podem ser mais perceptíveis ou não. O nono. No oitavo, nas placas tectônicas, o que seriam movimentos convergentes? Defina. São movimentos a partir de duas placas, uma mais pesada que a outra, como eu já falei anteriormente, deslizando para o interior. Movimento de subdução. Quer dizer, uma está ficando em cima da outra. Então, está havendo uma acomodação dessas placas. Então, quando elas estão se acomodando, aí há um afastamento entre elas. E o que está embaixo é expelido para cima. E o que é que está embaixo? O magma da Terra. Que é justamente esse manto, né? Que é essa parte líquida que está assim, com altíssimas temperaturas e gases internos. Então, isso explode e forma os vulcões. Por conta desses afastamentos bruscos, né, dessas placas, por acomodação ou subdução. Por que a formação de vulcões em algumas partes do planeta? Porque nesses movimentos convergentes há um espaçamento entre o magma, que está na profundidade, com seus gases. E estes são lançados para o exterior por conta desses afastamentos. E no Brasil, pode haver terremoto? Explica esse fenômeno. Pode, em pequenas escalas, mas pode assim, mas não algo estrondoso. Porque a América Latina, o bloco sedimentar rochoso da América Latina também tem falhas, como todo o planeta, não é? E essas placas, elas provocam raramente tais movimentos tectônicos. Esses movimentos não são tão acentuados no país, porque essa placa é uma placa mais antiga. Então a terra da América Latina é uma terra muito antiga. Muito. Você vê que a África e a América do Sul são terras assim muito antigas. Então dificilmente há esse tipo de catástrofes naturais, né? Já a parte da Oceania e a parte asiática são terras mais jovens. Então a condição tectônica está a todo vapor ainda. Então por isso que existem, assim, no Japão, principalmente na Nova Zelândia, existem muitas catástrofes. Na Europa mesmo, por exemplo, que tem áreas que são ainda terras consideradas jovens. Então existem essas falhas com mais incidência. E aí terminamos a nossa correção, né, dessa aula. Até a próxima.